Olá, seja bem-vindo ao sétimo módulo e agora a gente vai estudar preço médio a favor. É o preço médio que os profissionais fazem no mercado financeiro, tá? Isso principalmente em day trade, tá ok? Existe o preço médio contra a tendência que eu não aconselho no caso de day trade. No caso de day trade, o preço médio contra não dá certo, tá? Isso dá certo no caso de você querer investir numa empresa, investir para longo prazo, por exemplo, não é recomendação, tá? Mas vamos dizer que você tem na carteira Itaúsa. Aí acontece alguma coisa, alguma notícia externa que acaba derrubando o Ibovespa vai e puxa Itaúsa para baixo. O que acontece? Itaúsa não tem nada a ver com a notícia, com o motivo que despencou o Ibovespa, mas acaba caindo junto, porque está ali no bolo, né? Está ali no meio, então acaba caindo junto. Aí você aproveita a oportunidade para comprar mais, porque você pensa em investir na empresa Itaúsa por mais tempo, você quer dividendos, você quer manter a empresa na sua carteira, então não tem problema nenhum. Tem problema nenhum você fazer, até recomendo, né? É como dizem, né, que é quando os preços entram em promoção e tal, esse tipo de coisa. Então, nesse caso aí tudo bem, ok, bacana, beleza. Só que no day trade não dá certo. O que que os amadores, o que o pessoal tenta fazer no day trade com preço médio contra a tendência? Você compra aqui, você está posicionado aqui, só que o preço veio contra você e começa a cair. Aí você vai compra mais aqui embaixo para o seu preço médio descer e qualquer coisinha que o mercado virar, você vai lá e zera a operação, zera na sua entrada, na sua posição, no seu preço médio para você sair no 0 a 0 e acabar com aquele calor que você estava passando. Ou seja, você fez uma operação errada, você fez uma entrada errada e tenta com preço médio contra descer o seu ponto de entrada para corrigir uma operação errada que você fez no início. Ou seja, você já começou fazendo uma operação errada, você já errou, mas um loss que seria pequeno, porque foi com um lote só, você começa a aumentar esses lotes para tentar corrigir e acaba virando uma bola de neve. O loss que te dá no final é muito maior do que o seu gerenciamento de risco aguentaria, isso se você não ser zerado automaticamente pela mesa, que vai te dar um custo muito grande ainda por ser zerado, né? A corretora te cobra um preço absurdo para fazer zeragem automática. Então, preço médio contra no day trade não dá certo, não dá certo. Errou a operação? Então aceite o risco, aceite a perda. Se você entrou naquela operação é porque estava dentro do seu gerenciamento, você já sabia que aquela perda poderia acontecer. Se você entrou numa operação sem pensar, sem perder, sem pensar nisso, então já está errado. Já começou errado a partir de aí. Você tem que entrar na operação com tudo já bem calculado, sua perda calculada, o seu gain calculado, tudo calculado de forma correta, tá? E tudo dentro do gerenciamento de risco. Ou seja, tentar consertar uma operação com preço médio contra é um dos piores erros que um trader pode fazer, tá? Então aqui a gente vai aprender preço médio a favor. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é profissional que faz. Então vamos lá, vamos pegar só aqui na teoria, né, no que consiste o preço médio a favor, que consiste em aumentar os lotes de forma segura, onde você pode operar com a sua mão duplicada, às vezes até triplicada e sem correr riscos devido à alta exposição. Dependendo do movimento do mercado, você pode até quadruplicar, quintuplicar, não sei nem se é quintuplicar se fala, não sei, 5 vezes mais, dependendo do que o mercado fizer, dá para você colocar 5 vezes mais. E como que isso acontece, Daniel? Como que eu coloco 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes mais o tamanho da minha mão, a minha exposição ao mercado, sem correr risco, de forma segura? Como que eu vou alavancar de forma segura assim? É o que a gente vai aprender agora. Eu fiz uma tabelinha no Excel para te explicar com números, para te explicar certinho, tintim por tintim, né, como que funciona. Mas antes da gente ir para o Excel, a gente vai para o gráfico, para mim te mostrar no gráfico aqui, qual que é a perna de tendência que eu quero usar para a gente poder fazer esse preço médio. É essa perna aqui, é essa perna de tendência maravilhosa aqui. Eu deixei essas linhas aqui em cima que elas já estão coloridas já para a gente não perder tempo na aula. Eu vou usar elas e você vai entender daqui a pouco por que eu vou usar elas. Primeiro, a gente vai ver aonde é o alvo dessa operação. O alvo dessa operação vai ser aqui, ó. Eu vou colocar o Fibonacci aqui para a gente ver a alvo. Nas outras aulas eu expliquei por que eu ignoro essa sombra aqui, tá? Volta lá nas aulas qualquer coisa, ou então depois entra em contato comigo que eu te explico também particular, tá? E a gente vai espelhar essa perna aqui. A gente vai espelhar essa perna aqui, ó, tá? A gente vai espelhar
na cabeça desse pivôzinho aqui, na cabeça dessa perna aqui, no topo dessa perna aqui, para buscar 61,8%, o alvo de 61,8%. O alvo de 61,8% deu aonde? Olha lá, deu aqui, ó, 101.534, 535, né, que não tem 34 no mini índice, é 535. Então, o alvo seria em 101.535. Só que a gente não vai ficar cravado em Fibonacci, a gente deixa um pouquinho antes. Aí eu vou pegar essa linhazinha aqui, essa linha roxa aqui, e vai ser o nosso alvo. Nosso alvo, então, vai ser em 101 e 500. Vamos colocar em 500 redondo aqui. Não dá para colocar em 500 redondo aqui, mas não tem problema não. 101 e 502. A gente arredonda aqui para 101 e 500, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso alvo. Com o nosso alvo aqui definido, agora a gente vai para a nossa tabela no Excel. Vamos lá no Excel, que agora eu vou te mostrar e explicar como que vai funcionar a nossa tabelinha para você aprender preço médio a favor. Vamos lá, vou explicar coluna por coluna aqui. Primeira coluna, lotes. Os lotes vão ser os contratos que a gente vai entrar, que eu coloquei aqui, né, para a gente poder fazer a nossa simulação. Então, a gente vai entrar com 5 mini contratos. 5 mini contratos na primeira entrada, na segunda, na terceira, e se tiver oportunidade, a gente faz mais uma quarta entrada na operação, tá? Beleza. Então, lotes aqui vão ser a quantidade de contrato que a gente vai entrar em cada oportunidade. Aqui, a coluna entrada é justamente o preço onde a gente vai fazer essa entrada. A gente vai fazer a primeira entrada no preço X, depois no preço Y e aí por diante. O médio aqui vai ser o preço médio que a gente vai ficar. O primeiro não está zero aqui, porque nem tem fórmula aqui, porque o primeiro preço de entrada é também o preço médio. Se a gente fez uma entrada só, o preço médio vai ser esse preço de entrada. Não tem diferença, não tem nada para ficar inventando aqui. É o mesmo preço. E stop vai ser o stop que a gente vai colocar. A gente vai ver aonde vai ser o stop dessa operação. Aqui no se stopar, vai mostrar para a gente se stopar quantos pontos a gente vai perder nessa operação. Em reais, a gente vai ver quantos reais que a gente vai ficar de prejuízo, tá? Se estopar, por isso está vermelhinho aqui. O alvo, a gente já viu, 101.500, a gente vai colocar daqui a pouquinho. E se der gain, a gente vai ver quantos pontos que a gente vai ganhar nessa operação e quantos reais a gente vai ter de lucro nessa operação, tá? Então, vamos lá. A gente já tem o alvo. Se a gente já tem o alvo, a gente vai vir e vai colocar aqui 101.500. Só que olha uma coisa aqui, tá vendo como é que ficou todo feio aqui? Aqui eu vou até deixar, mas aqui eu quero te mostrar uma outra coisa. Vou colocar um número aleatório aqui, 100 mil aqui. Tá vendo como é que ficou feio aqui? Cheio desses negócios feios aqui, esses números aqui, que pode até atrapalhar a gente no conteúdo, né, no decorrer da aula. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui e tampar isso aqui para não ficar atrapalhando a gente, confundindo a gente aqui. Vou colocar tudo aqui de preto aqui e depois eu conserto isso. Conserto não, vou tirando esse preto aqui à medida que a gente for achando os outros números aqui, tá? Então, só para... Deixa eu apagar isso aqui também, que isso aqui foi só para você ver que os números ficam todos esquisitos por causa das fórmulas que eu fiz aqui nessa tabela. Mas voltando aqui, aqui ficou mostrando 101.500 pontos aqui, 101.500 pontos aqui, mas é porque não tem os outros números ainda, tá? Quando a gente encontrar os outros valores aqui, isso aqui vai passar a fazer sentido e o real vai aparecer aqui, o número de lucro vai aparecer aqui, tá? Só que eu vou continuar colocando aqui 101.500, porque o alvo não vai mudar, o alvo é sempre o mesmo, tá? O alvo sempre vai ser o mesmo. A gente vai mudar só as nossas entradas, o preço médio e o stop. O alvo vai se manter no mesmo lugar. Vamos voltar então para o gráfico, agora que eu expliquei como funciona a nossa tabelinha, para a gente encontrar os outros números que a gente precisa. Então, aonde vai ser a nossa primeira entrada? Eu não vou explicar muito de entrada aqui agora não, tá? Porque o foco nessa aula é o preço médio, não é ficar explicando por que entrou ali, o que aconteceu, por que foi entrada, por que não foi, por que stop aqui, por que stop ali, tá? Só vou mostrar aqui aonde é para a gente focar no preço médio. Então, a primeira entrada aonde? A primeira entrada é aqui nesse candle Marubozu. Depois dessa correção, que acabou formando um triângulo ascendente, a gente entra nesse Marubozu aqui, na máxima desse Marubozu. Então, vamos ver onde é a máxima desse Marubozu. 100.156. Então, a entrada 100.160, entrada 100.160 e aonde é o stop? Na mínima do Marubozu. Então, stop na mínima do Marubozu, onde deu stop? Vamos colocar na mínima aqui, ó. Bonitinho aí, ó.
99.768,760. Então, essa linha laranja aqui vai ser a nossa linha de preço médio. Então, não adianta eu trazer ela para cá agora, porque é o mesmo preço de entrada. Então, não vai fazer sentido trazer ela agora. Vai fazer sentido quando a gente fizer o quê? A nossa segunda entrada na operação, tá? Por enquanto, a gente ainda não usa ela. Vamos deixar ela por aqui. Vamos pegar só os valores que a gente encontrou agora. Onde é a nossa entrada? 100.160 e o stop 99.770. Então vamos fazer o que? Vamos voltar lá para o Excel e vamos colocar isso na tabela. Onde foi a entrada? 100.160. Beleza. Onde é o preço médio? 100.160. Tá, beleza. Daniel, e agora? Agora a gente já encontrou. Pelo menos o alvo, agora a gente já sabe que é um alvo de 1.340 pontos e que pode nos dar um lucro de R$ 1.340. 5 contratos. Agora a gente vai colocar o nosso stop. Nosso stop estava em 99.770. Agora a gente já sabe que a gente tem um potencial stop de 390 pontos ou um prejuízo de R$ 390. Beleza. Agora a gente já encontramos isso tudo aqui, o que a gente tem que fazer agora? Continuar a operação. Vamos continuar a operação aqui agora e vamos ver o que pode acontecer lá. Vamos voltar para o gráfico. Voltando para o gráfico, a gente vendo a operação, mercado subiu, corrigiu e deu uma nova entrada. Onde é essa nova entrada? A nova entrada é acima desse marubozu aqui, ó. Acima desse marubozu bonito aqui. Só que esse marubozu, depois que ele foi feito, a gente coloca a entrada na máxima dele, que deu 100.437, que a gente arredonda para 100.435, o preço não subiu após a formação dele. O preço acabou fazendo uma correção e subindo depois e acabou ganhando a máxima dele nesse marubozu aqui. Então, como ganhou a máxima dele nesse marubozu, a gente entra com o candle aberto e traz o stop para onde? Para a mínima desse marubozu. O stop agora é onde? 100.220. Agora a gente vai colocar esse número aqui, ó, que é a nossa próxima entrada, para a gente encontrar o quê? O preço médio. Que a gente tem uma entrada aqui e tinha uma entrada aqui embaixo. Então agora a gente vai encontrar o preço médio para poder colocar a nossa linha laranja, que vai ser a linha da nossa posição no mercado. Então vamos lá, mais 5 contratos em 100.435 e o stop em 100.220. Vamos para o gráfico, vamos voltar para o gráfico. Para o gráfico não, gente, vamos voltar para o Excel, né? Então, a nossa próxima entrada, 100.435. Agora aqui, se eu colocar aqui branco, eu já vou encontrar o quê? Já vou encontrar o nosso preço médio. Onde é o nosso preço médio? Em 100.297,5. Esse é o nosso preço médio. Então, e o nosso stop? Vamos colocar o stop aqui também, que está em 100.220. Agora, vamos fazer o seguinte, antes da gente abrir essas colunas aqui, vamos voltar lá no gráfico e vamos colocar o nosso preço médio lá no gráfico. Nosso preço médio está onde? 100.297. Então, vamos colocar lá. Vamos trazer o nosso preço médio, nossa linha aqui que é de preço médio, para 100.297. Talvez, 296, maravilhoso, tá ótimo. 296 aqui é só para fins didáticos, não precisa ficar cravado não, só para a gente ter uma noção. Agora, a gente já sabe, eu vou tirar até eu vou tirar o Fibonacci aqui, que o Fibonacci está atrapalhando, né? A gente já encontrou o alvo, já sabe que o alvo é aqui em 101.500, não precisa dele continuar aqui, até atrapalhando a gente. Agora a gente sabe o quê? Que fizemos mais uma entrada nessa linha azul aqui, que só mostra pra gente aonde é a entrada, e o nosso preço médio, a nossa posição no mercado, a gente está posicionado aqui agora. A gente está em 100.296 e o nosso stop 100.220. Essas duas linhas aqui que são importantes para a gente. Aqui é a nossa posição e aqui é o nosso stop. Então agora vamos voltar lá no Excel e vou mostrar para você como que está isso na nossa tabela. Agora, com as novas posições que a gente fez no mercado, como que a gente está? Vamos colocar aqui branco, vamos clarear. A gente está com menos 77 pontos. Opa, Daniel, cara, que isso? Isso aí foi muito bacana. Por quê? Porque agora a gente está com a mão dobrada, estamos com 10 contratos,
Mas numa operação que era de 390 pontos negativo, caso perdesse, agora, se o preço virar, a gente só toma 77 pontos negativos. A gente só toma 77 pontos de loss. E quanto que é, então, o nosso loss financeiro? Daniel, quanto que é o loss financeiro? E se a gente perder? Quanto que a gente vai perder em dinheiro? A gente vai perder em dinheiro R$155. Por que isso? A gente entrou com 5 contratos, estava com a possibilidade de tomar um prejuízo de R$390 e agora estamos com a possibilidade de tomar um prejuízo de só 155 com a mão dobrada? É. Então vamos fazer o quê? Vamos olhar agora como que seria, como que está sendo nesse momento o nosso gain. O nosso gain em pontos diminuiu. Era 1.340 em pontos, agora é 1.202. Só que o nosso gain financeiro... Opa, ué, eu coloquei no lugar errado. Aí não, aí ficou ruim aqui, ó. Coloquei no lugar errado. Só que o nosso gain financeiro agora está maravilhoso. Está em R$2.405. Deu para entender por que isso é só profissional que faz? Isso aí ninguém te ensina e você não vê em um lado nenhum por causa disso. Olha só, com 5 contratos você podia perder 390 e ganhar 1.340. Agora com 10 contratos você pode perder 155, mas ganhar quase 2.500. R$2.405. E o que a gente faz agora? Vamos continuar a operação. Vamos continuar, vamos voltar para onde? Vamos voltar para o gráfico, vamos ver o que está acontecendo lá no gráfico agora. Se dá para a gente melhorar mais ainda a nossa posição, se a gente deixa assim do jeito que está. Fechou o Kendo Marubozu, a gente observou que fez o quê? A gente observou que aconteceu um gift. Aonde é a entrada no gift? A entrada no gift é ganhando a máxima do gift aqui então. Então o que a gente faz? Vamos fazer uma nova entrada na máxima do gift. 100.640. E no gift, aonde que é o stop do gift? O stop do gift é aqui, ó, na mínima. O stop do gift é aqui, ó, na mínima, em 100.449, 100.450. Né? Então, entrada em 640, stop 100.450. Vamos achar o que então? Vamos achar agora, com a nossa nova entrada, para onde que foi o nosso preço médio. Vamos achar o nosso preço médio? Vamos. Então, vamos achar o nosso preço médio agora para onde que ele foi. Vamos voltar lá para o Excel. Então, 100.640 é a nossa próxima entrada, correto? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. 100.640 é a nossa próxima entrada. E vamos colocar aqui também, já vamos colocar o nosso stop aqui também de uma vez. Nosso stop está onde? É em 100.450. 100.450. Ótimo. Mantemos ainda o nosso alvo em 101.500 e vamos ver agora o que? Vamos ver agora o que é o nosso preço médio, para onde foi o nosso preço médio. Olha o nosso preço médio. Nosso preço médio agora está em 100.411. 100.411. 100.411. Olha só, a gente triplicou a mão. Vamos voltar para o gráfico. Vamos voltar para o gráfico e vamos colocar lá. 100.411 é o nosso preço médio. Vamos voltar para o gráfico, você vê que maravilha que vai ser isso aqui. 100.411. Ó, deu certinho aí, ó. 100.411. Agora você já pode perceber que a nossa posição, o nosso preço de posição, aonde a gente está posicionado no mercado é aqui. 100.411. E olha o nosso stop. Olha o nosso stop. Nosso stop está acima. Nosso stop agora já é positivo. A gente tem um alvo aqui em cima e tem um stop positivo já. E a nossa mão está o quê? Triplicada. Vamos ver isso então? Vamos ver isso na tabela. Vamos ver isso na tabela. Isso aqui é maravilhoso. Agora a gente vai pegar aqui e vai ver o quê? Se estopar, o que vai acontecer? Se estopar, a gente tem 38 pontos positivos. A gente tem 38 pontos positivos. Daniel, a gente tem 38 pontos positivos de stop. Então o nosso stop agora não vai ser mais negativo. Então a gente não tem prejuízo mais. Não, claro que não. Agora se estopar, a gente tem R$115 positivo. Se estopar, a gente já ganha nessa operação. Essa operação aqui já é uma operação ganhadora. A operação ganhadora é uma operação maravilhosa. Agora não tem mais possibilidade da gente ter qualquer tipo de prejuízo. E a gente está o quê? Com a mão triplicada.
estamos com a mão triplicada nessa operação, triplicada. E a gente tem o que agora, estamos buscando o que em pontos de gain. Agora a gente já está buscando 1.088 pontos só. Tínhamos 1.340, caiu para 1.202 e agora caiu para 1.088. Mas vamos ver quanto que vai ser o nosso gain se chegar no alvo? Olha lá. Olha, se chegar no alvo, 3.265 se chegar no alvo. Chega no alvo, o gain maravilhoso. Olha a diferença do primeiro gain. A gente está com a mão triplicada agora. A gente não tem risco nenhum mais. A gente se expôs não, né? A gente colocou 3 vezes mais do que a gente tem costume de entrar no mercado sem correr risco. Sem correr nenhum tipo de risco. Isso é o que? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora a gente vai fazer o que? Vamos voltar para o gráfico. Será que dá para a gente colocar uma quarta entrada ainda? Não sei. Não pesquisei direitinho esse gráfico aqui para a gente ver se dá para fazer mais uma entrada aqui que a gente fique bem tranquilos. Eu não faria mais uma entrada por enquanto. Nesse próximo candle faria? Não faria mais uma entrada. Não sei se poderia dar certo. Nesse candle aqui, faria mais uma entrada? É um candle de bastante impulsão. Porém, ele deixou um stop muito aqui embaixo, ele deixou uma mínima muito aqui embaixo. Talvez se a gente preencher mais ainda aqui de preço médio, né, colocar mais uma mão, o nosso preço médio agora volte para cima do stop. A gente já está numa operação vencedora. A gente não vai caçar em DACA. Vamos deixar o preço andar então. Vamos deixar o preço andar. Vamos ver o que pode acontecer. Então a gente faz o quê? Continua observando. Continua observando. Depois que a gente observa, a gente vai fazendo o quê? Vai subindo o nosso stop também para proteger a nossa operação. E faz o quê? Aqui, olha só, temos uma perninha de alta e uma pequena correção para chegar no nosso alvo. Quando a gente tem essa pequena correção aqui, acima desse candle aqui, a gente pode fazer mais uma entrada. A gente pode fazer mais uma entrada aqui, a gente pode jogar o nosso preço médio não, a gente pode jogar o nosso stop aqui para baixo e quadruplicar a nossa mão. A gente que estava com 5 contratos, 5 vezes 4, né? 4 vezes, agora a gente vai estar com 20 contratos. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui lá para a gente ver. 101.354, a nossa próxima entrada, e o stop em 101.020. Vamos ver como que isso agora vai ficar. E a gente tem a nossa posição, que a gente está posicionado cá embaixo aqui, sem nenhuma outra entrada depois, porque não foi bacana, não foi algo que deixou a gente entrar de forma clara, talvez poderia ser arriscado, a gente esperou mais uma correção pequena para entrar aqui em cima agora. Tá perto do alvo? Tá perto do alvo, mas vamos fazer mais uma entrada, possibilitou mais uma entrada, vamos fazer mais uma entrada. Então, 101.355, 101.020 o stop. Vamos voltar então para o Excel e vamos fazer mais essa entrada para a gente ver. 101 mil, peraí que eu até esqueci, é muito número, 355, vamos lá, 101.355, a nossa próxima entrada, e o nosso alvo, 101 mil, nosso alvo está onde? E 20, né, 101.020 é o nosso alvo, não gente, nosso stop, eu nem sei o que eu falei aqui, mas o nosso stop é 101.020, é isso mesmo? É isso mesmo, 101.020. Qual que é o nosso alvo continua e qual que é o preço médio agora? O preço médio agora é de 100.647. Então vamos voltar para o gráfico e vamos pôr o nosso preço médio no gráfico. 100.647. Vamos colocar então o nosso preço alvo lá, 647. 647 está quase 648. Maravilhoso, não precisa mais do que isso. Esse aqui é o nosso preço médio. Esse aqui é o lugar onde a gente está posicionado no mercado. Agora a gente vai voltar para ver os resultados em pontos e resultados financeiros na nossa tabela do Excel, para a gente ver como que terminou fechando essa operação quadruplicada com mão 4 vezes maior.
Então, se estopar agora, quantos pontos que a gente já vai ganhar? A gente já sabe que isso aqui é operação ganhadora. Isso aqui é operação ganhadora, não precisa nem preocupar com outro tipo de coisa. Então, agora a gente ganha 372 pontos se estopar. Se estopar é 372 pontos positivo. E de stop, quanto que vai dar gain de stop? Porque agora não tem perigo mais de ser negativo. A gente já tinha 115, agora a gente tem 1490 se estopar. Se estopar, a gente já tem um valor maior do que era o valor do primeiro alvo, que a gente tinha só 5 contratos. Agora, com 20 contratos, se estopar, a gente tem o quê? A gente tem R$ 1.490 se estopar. O nosso alvo continua, continuando, vamos ver quanto que a gente ia ganhar em pontos. A gente ia ganhar agora, diminuiu para 852 pontos. Não tem tantos pontos assim mais, mas vamos ver o nosso final aqui financeiro. Não deve aumentar muito porque a nossa última entrada foi lá em cima, né? Então não deve dar muita diferença. Mas mesmo assim ainda vai ser maior do que esse último preço. Então vamos ver quanto que foi. R$ 3.410. Então numa operação que a gente começou com 1.340, que podia ser o nosso alvo, que podia ser o nosso gain, terminou com R$ 3.410 de lucro. Porque no final das contas a gente viu que o preço chegou no nosso alvo. Então isso aqui é preço médio a favor. Deixa eu voltar para o gráfico. Vamos lá. Isso aqui é preço médio a favor. O preço no final das contas chegou no nosso alvo e a gente com a mão quadruplicada aqui. Algumas operações pode ser que você pode fazer só uma, né? Às vezes você consegue fazer só mais uma entrada, algumas você consegue fazer só mais duas. Aqui a gente conseguiu fazer desse jeito. Às vezes você duplica, triplica, quadriplica, quintuplica, não sei se é assim que fala, mas vai depender de cada operação e tem operação que você não consegue fazer nem uma duplicação só. Às vezes tem operação que vai embora direto, você não consegue fazer nem mais uma, nem colocar mais uma ordem só, né, mais um lote só. Às vezes não tem como. E isso não pode ser feito aleatoriamente. Às vezes você entrou, o preço começou a ir a favor, vamos comprar mais, vamos comprar mais. Não, não é de forma desordenada. Entrou, beleza. Espera para ver se o preço chega no seu alvo. Se não chegou e deu outra oportunidade, aí você completa a sua mão. Deu outra oportunidade, você completa a sua mão. Se dentro da sua operação não deu outra oportunidade, então você não entra mais. Você fica com a mão que você está desde o início, tá? Isso aqui é só se der oportunidade. Porque se você entrar de forma aleatória, vamos dizer aqui, a primeira entrada, lembra que a gente entrou nesse Marubozu aqui? Imagina se a gente fosse entrando de forma aleatória aqui. A gente tinha saído aqui, não tinha ganhado nada, provavelmente às vezes tinha dado até stop, porque o nosso preço médio estava subindo, a gente ia ter que subir o nosso stop também para proteger a nossa operação e acabar saindo, tá? Então, só entra se der oportunidade. Sem oportunidade, não entra em operações, ok? Sem oportunidade clara e mesmo assim, às vezes tem oportunidade, mas não fica tão bom o stop, tá? Tem que ser tudo balanceado, tem que ser tudo medido aí direitinho, tá? Então, no mais, essa foi a aula de preço médio a favor. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até lá.